Olá amigos, boa tarde, ótima quinta-feira, bem-vindos ao canal Astrologia Elementar, patrocínio Porto Ferreira, São Pedro, Fraternidade Rosa Cruz, e que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado, Astrologia Elementar, aula 57, a oitava aula sobre nodos lunares, o eixo nodal. Hoje falaremos sobre o eixo Áries-Libra. O eixo nodal, Áries-Libra, aponta para uma travessia dos mares da vida, permeado por intensa liberação de forças ainda não adestradas. Então são forças primitivas, muitas vezes titânicas, que precisam ser domesticadas. Essa é a grande tarefa. Até porque Áries faz uma quadratura natural com Câncer. Então há uma tensão entre tudo que acontece em Áries com tudo que acontece no signo de Câncer, que é um signo lunar. Então essa travessia, esse corte, vai acontecer principalmente no eixo horizontal da vida, entre o que eu sou e as pessoas que eu encontro, o mundo em geral. E eu vou ter que aprender, ou uma das principais lições encarnatórias, é saber lidar com o mundo. Saber também lidar como o mundo me recebe. Essa é uma das lições mais difíceis, porque eu quero que o mundo se adapte aos meus caprichos, quem tem a cauda em Áries. É como se o mundo tivesse obrigação de me aceitar, né? Porque eu sou honesto, eu estou falando a verdade, tudo bem, eu sou impulsivo, atabalhoado, mas eu sou genuíno. Por que vocês não gostam do jeito que eu sou? Não é justo. Então quem tem a cauda em Áries tem a mania de repetir isso. Puxa vida, o destino não é justo comigo. Ele me bate quando eu menos espero. Eu não estou merecendo isso. Então, ter a cauda em Áries e a cabeça em Libra implica necessariamente que você precisa aprender a ser um ser civilizado. Porque você ainda é um animalzinho da floresta. Na melhor das hipóteses, um bichinho doméstico. Mas ainda não aprendeu a ser gente. Então, meu amigo, você precisa aprender a ser humano. Então, a cauda em Áries torna a pessoa autorreferente, tosca e infantil. E ela precisa, em Libra, buscar a amabilidade e consideração. Então, é um indivíduo que vai ouvir muitas vezes durante a sua encarnação: puxa vida, mas você é um cabeça dura. Como é que você pode ser tão teimoso? Você está dando cabeçada e não aprende? Então, por que isso? Porque há um enrolamento em torno do ego primata, do ego simiesco. Há algo de macaquice ainda não humanizada nesse indivíduo. Então, esse dragão está enrolado em si mesmo. E o centro desse dragão que devora a si mesmo é o ego. A pessoa que tem a cauda em Áries tem um ego terrível. Coitado de quem, ou coitada de quem, tenha que conviver com alguém com cauda em Áries. Porque ele vai sempre fazer o que ele quer. Não tem jeito, não tem diálogo. Oi, Cris. Oi. Tudo bem? Tô aqui. Não estou te desprezando, não. Tô aqui. Eu só estou empolgado. Porque a pessoa que tem a cauda em Áries tem uma natureza rude e cega para ver além de si mesma. Como é que é a tua experiência como ascendente touro com o signo de Áries, que é a sua casa 12? O signo de Áries, de certa forma, é seu karma, sua casa 12. Como é que você vê esse signo? E se você já conheceu pessoas com cauda em Áries, como é que foi isso? Pessoas com cauda em Áries, não muitas, mas conheci já com cauda no ascendente em Áries, que é parecido, e os arianos também, né? São parecidos. Tem essa questão cabeça dura, e a questão que o que é enaltecido é a personalidade, que é o Judas, o traidor do espírito. Sim. Então, é muito difícil para esses aspectos astrológicos que envolvem o signo de Áries
a pessoa ser cristão, genuinamente cristão, considerar de fato as necessidades do próximo. Amar o próximo. Amar o próximo. Ama muito a si mesmo e não consegue destinar um pouco desse afeto ao próximo genuinamente. Não sei nem se ama a si mesmo, né? Porque é tudo pautado na personalidade e a personalidade é incapaz de amar. Sim. Então é uma natureza rude e cega para ver além de si mesmo. É como se tivesse um tapa-olho ou um espelho na frente dos olhos. Ela só vê o que ela é, as suas necessidades, os seus interesses. Tem dificuldade de compor com o outro. Muita. Curioso, né? Sim. Como é que se socializa um indivíduo com cauda em Áries? Imagina. Que dificuldade. Na escola, no trabalho. Normalmente é um indivíduo que vai fazer carreira solo. As caudas em Áries que eu conheci fazem carreira solo. É muito difícil compor para quem tem um Áries Pesado. proeminente, pesado. Então a trajetória encarnatória é pontilhada por testes e ciladas kármicas, forjadas pelo próprio ego. Como falou a Cris, o ego é uma espécie de traidor, de um Judas da própria pessoa e não deixa o seu Cristo interno nascer. Na hora que ele está nascendo, vem o Herodes e mata. Então, quem tem a cauda em Áries é um harmônico de Herodes. Mata as criancinhas. Inesperadas atitudes arbitrárias, tem repentes, onde a tirania, o autoritarismo sobem a cabeça. E quem tem pressa come cru, diz o ditado. Então, infelizmente, essa pessoa acaba tendo um dissabor ou acumulando dissabores durante a vida, porque não espera o fruto amadurecer. Come verde. Ou, às vezes, pegajoso. Mas amargo. Tudo isso acontece por quê? Porque para Áries seja feita a minha vontade. Para a personalidade seja feita a minha vontade. A pessoa não consegue fazer a vontade do pai, não consegue compor com o que está acontecendo ao redor dela e que precisa que ela se diminua para que o outro cresça, para que o entorno cresça, não consegue. Até tenta, mas na hora H, no instante final, a vontade da própria pessoa precisa prevalecer. Então você diria, vamos dizer, semelhante a uma cauda em leão, por exemplo, que quem tem cauda em Áries necessariamente investe em ser o centro das atenções? Ou o centro do universo? Ele não tem aquela necessidade de ser o centro como o leão, assim, de brilhar. Mas ele quer que a vontade dele seja preponderante. A questão é essa. Legal. A mania de sair à frente e relegar os demais. Ele tem que chegar em primeiro lugar. Ele é afoito, afobado. Então isso é uma grande dificuldade para cada em Áries. Saber dosar a velocidade. Ansiosa a agitação produtora de discórdia. Se a pessoa não calibrar essa cauda e ir para a cabeça em Libra, que é justamente o local onde você dialoga e chega num acordo que contempla a necessidade de 2 ou 3 ou da maioria, você vai ser sempre um individualista competitivo, indisposto a qualquer tipo de negociação e intolerante e impaciente com o lero-lero alheio. A pessoa que está falando na sua frente está te atrapalhando, porque você está sempre em alta velocidade. Recorrente inclinação para acionar a natureza inferior, abrutalhada e devastadora. Você tem familiares, até filhos, que têm esse lado marciano forte. E eu também tenho o lado marciano forte. Você tem, é verdade. Apesar de só ter um Saturno em Áries. Você tem Marte na casa 10, em Aquário. Me diz uma coisa, doutora Cris Alonso. Você já acompanhou desde o nascimento, porque é filho, que tem um Marte
proeminente. Áries, além de ser Áries, tem Marte no ascendente. É possível domesticar uma pessoa assim ou ele sempre vai fazer do jeito dele? Vai fazer sempre do jeito dele. Então quem tem cauda em Áries, como é que vai se livrar disso? Cauda, né? Cauda é cauda. Qualquer cauda, para você se livrar das caudas, você tem que tomar cuidado com seus inimigos internos. Tem que começar a olhar para si mesmo, para dentro de si e vasculhar, detectar os inimigos que estão aninhados lá no fundo da alma. Perfeito, desculpa. É isso mesmo. Reatividade aguerrida. Aguerrida vem de guerra, né? De guerreiro. Então é uma pessoa que instantaneamente revida qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de agressão. Provocação. Não tem paciência, não para refletir. Tem atitudes, portanto, irrefletidas. Depois vai pagar o preço. Ações afoitas, desajeitadas, inoportunas e acidentadas. É isso. É assim que você vê essas pessoas que você conheceu com esse Marte, esse Áries muito forte. Sim, você vê como é que Deus age, o destino age para a nossa evolução, nos provocando. Então, os acontecimentos que não são do jeito que a gente gostaria ou que nos frustram, são provocações. E Áries reage a essas provocações de maneira reativa. Sim. Ele não compõe com essas provocações, não é com leveza, né? Perfeito. Criatividade, Áries é um signo criativo, inovador. Intuitivo. Ele poderia olhar para essas provocações do destino como oportunidades para ele criar algo sempre novo. Uhum. Porque o intuito de Áries é sempre renovar e criar pioneiro, sempre. Né? É pioneiro, ele inicia movimento. Ele é um signo de renovação. Então, se ele enxergar para essas provocações, qualquer coisa que ocorra que está contra os desejos dele, são provocações do destino. Se ele olhar para isso como uma oportunidade para criar algo novo, mesmo que seja uma nova forma de reagir àquilo, ele começa, talvez, conseguir fazer a subida, sair dessa cauda e ir em direção ao seu nó do norte. Legal, Cris. Obrigado, viu? Show de bola. Eu que agradeço. Olá, Gabi. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Então, estamos comentando aqui com a doutora Cris, nossa amiga e companheira, sobre essa cauda em Áries, que é uma pessoa que normalmente é afoita, desajeitada, estabanada, entra na hora certa, atalhando uma conversa, é eruptiva e acaba criando todo tipo de acidente. É aquela famosa pessoa que não pode entrar numa loja de cristais, né? Senão vai dar um prejuízo gigantesco. Como é que você vê essa cauda em Áries, com a sua experiência com esse signo e pessoas que eventualmente têm essa posição nodal? Eu vejo como pessoas dominantes que dominam provavelmente a sua área, onde está essa cauda, em que casa que está. Então, se é, por exemplo, numa casa 10, vai ser voltada para os seus negócios, para a sua profissão. E ali é como que esse Áries cheio de fogo ficasse presente, né? E de uma maneira dominadora, forte, intensa, comprometida, mas agressiva, né? Então, é impressionante como essa cauda em Áries, ela coloca as coisas em movimento de uma maneira muito vigorosa. Tem um vigor muito interessante. Eu não vejo como um movimento atrabalhoado, pelo que eu conheço. Eu vejo que são pessoas que têm um forte impulso para começar as coisas. Os ascendentes em Áries que eu conheço, as pessoas que têm lua em Áries, têm um impulso para começar. E aí precisa de um staff para manter. Por quê? Porque existe um leve desinteresse com o tempo. Né? Como se ele tenha a chama que inicia o movimento, mas ele não tem musculatura para manter.
Então, aí ele precisa ter um staff, ter uma equipe ou pessoas que o auxiliem nas questões mais demoradas, que exigem um mercúrio, um pensamento. Aí não dá conta de fazer sozinho. Então, eu acredito que a cauda em Áries, ela tem essa pegada de que trouxe das encarnações passadas essa necessidade de incendiar as coisas. Bonito, hein? Legal. E vendo assim, nós podemos perceber que, no fundo, são esses elementos mais primitivos do animal. É quase que um ser tribal. É quase um ser tribal. E quando ele está fazendo aquilo que ele se propõe, é como se houvesse uma incorporação desse animal naquela hora. Caramba. Curioso. Eu vejo assim. Legal. Tudo tende a degenerar em jogo competitivo. Então, qualquer desafio vira competição. Quem chega primeiro, quem ganha, quem é mais inteligente, quem tem mais poder. E se a pessoa não corrigir esses vícios, na trajetória existencial ela vai acumular uma fileira de mortos e feridos. E o pior é que quem tem a cauda em Áries às vezes não olha para trás para ver o que aconteceu. Só olha para frente. Só quer andar indo para dianteira. Só quer ir para a proa. Descuida da popa. Sim. Me lembra muito a própria a história de Aquiles, né, que os deuses precisaram parar ele, porque ele tinha tingido de vermelho um rio, de tanto sangue que ele derramou. Então, talvez a cauda em Áries, ela tenha essa expressão, né? De eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer e não me importo com o rastro de sangue que eu deixo. Legal. Tá inspirada para falar dessa cauda, hein? Caramba. Acho que você teve na encarnação passada. Aí nasce com Urano conjunção Marte. Ah, é? Hoje você tem Urano conjunção Marte. Verdade, faz sentido. Então, existe um certo radicalismo, um extremismo, uma polarização, um recrudescimento. Então, essa pessoa ela tende como nós dissemos, a cristalizar a sua natureza egóica, né? Polarizar-se em si mesma. Incrível isso, né? Então, isso gera uma inadequação, principalmente para o convívio social, um desajuste, Libra, né? Ela não tem esse ajuste libriano, é o que lhe falta, no trato com todas as situações. Ela vai esbarrando, ela vai rompendo, deixando cair. Há um certo descuido, não é que a pessoa seja má, mas há um certo descuido com a delicadeza, com a fragilidade do outro. É o tipo de pessoa que magoa sem perceber. Sim. Porque é muito direta, é muito objetiva, é muito sincera. Sim. Então, quem tem a cauda em Áries tem que discernir entre sinceridade e sincerismo. Sincerismo é falar irrefletidamente, falar qualquer coisa, o que vem à cabeça. Isso não funciona. Tem que ter um polimento, tem que ter um trabalho. Por isso que existe a ética, por isso que existe a diplomacia. Sim, e no sentido de quando falar, antes fazer um exame, se o que eu vou falar vai melhorar aquela pessoa, se ela tem condições de lidar com aquele conteúdo, e se ela não tiver condições de lidar com aquele conteúdo, que seja misericordioso e não fale. Porque melhor não falar. É melhor não falar. Ou não agir. Porque você pode dinamitar uma pessoa completamente e aí ficar os caquinhos da pessoa ali, não tem mais o que fazer com ela. Aí complica. Sim. Ela deixa até de ser funcional. Sim. Né? Sim. Boa, deixa de ser funcional. Então, atos imediatistas e imprudentes atropelam os habitantes do espaço comum. Os mortos e feridos do espaço comum. E esse é o ponto. A pessoa não se dá conta, ou demora muito tempo para se dar conta. Ela vai lembrar do que fez só quando vai no cemitério. Puxa, olha as pessoas. Inabilidade para dialogar com os direitos alheios, porque só ela tem direito, só ela sabe fazer, só ela tem vontade, só ela tem iniciativa. Dureza, hein?
Dureza. É uma pessoa que rouba teu oxigênio. Imagina. Eu acredito que todos essas caudas nos signos de fogo têm essa questão personalística, né? Sim. E quase impeditiva de uma vida espiritual. No sentido porque é preciso enxergar o outro para ter uma vida espiritual. Então é muito autorreferente. Muito. É quase um planeta no ascendente também. Isso. Né? Verdade. Então, há uma imaturidade afetiva nas parcerias. Como a pessoa vai com muita vontade, muita sede ao pote, mas não espera amadurecer, não tem paciência, as relações são intensas, porém, duram muito pouco. É o amor intenso por 2 horas. Então, as relações são intensas e abrasivas, acontece muito atrito, tem a sua validade, é incrível, né? É fogoso, é uma coisa assim que é até delirante, de tanto que incendeia. Só que, justamente, é fogo de palha. É um fogo que tem uma duração muito curta e, às vezes, deixa muita sequela em ambos. Porque algo que poderia ser construído com mais delicadeza, mais paciência, mais cuidado, é aquela casa que nem começou bem o alicerce já é demolida. E a pessoa vai acumulando esse tipo de desgaste, projetos inacabados, Sim. relações inacabadas ou mal acabadas. Dureza, né? E a resposta disso é o se afastar da personalidade e ir em direção a outro despido de qualquer vaidade e orgulho, né? Sim. Como alguém de mão vazia. Sim. Exatamente. Né? O triste fim do egoísta é o ostracismo, o isolamento e a sensação de causar repulsa nos outros. A pessoa vai se tornando, vai ficando com fama de insuportável. E os outros evitam o insuportável. É urgente calibrar o freio de mão. Maria Gabriela, você que não tem a cauda em Áries, mas, como você lembrou, você tem Marte conjunção Urano, que é mega explosivo. Que conselho você dá a quem tem a cauda em Áries para conter esse lado explosivo, já que você também é explosivo? Eu já dei esse conselho aqui, mas eu vou reforçá-lo, né? É os 5 minutos, é a lei, é o prazo, né? Entre você ser atingido ou ser ofendido ou ser agredido de alguma maneira e esperar, nunca responder. E aí o tempo que você dá de 5 minutos, de um dia, de uma semana, muda o contexto da coisa. Então você evita mortos e feridos e se previne também, porque toda vez que a gente tem um acesso de raiva, o maior prejudicado é a gente mesmo, porque isso decompõe os nossos corpos, não só o físico, mas como o vital e o de desejos, e até o nosso veículo mental. Ou seja, num acesso de raiva, você pode se envelhecer alguns meses. Né? E então eu aprendi a esperar. Eu conto até 10, às vezes deixo passar, às vezes de um dia para o outro. Isso quer dizer que eu vou fazer isso sempre, que eu vou, nossa, aprendi, evoluir. Não, tem dia que você vai cair, tem dia que você vai reagir e vai ser reativo, mas diminui muito essa possibilidade de reação. Então, legal. Eu acho que o esperar é uma boa dica. Você aconselharia essa pessoa que tende a acionar a sua musculatura reativa, a sua artilharia de imediato, a ir no quarto antes, né? Se retirar do palco, guardar sua munição. Né? É por aí. E se concentrar na respiração. Na respiração. No ar, né? Que é o elemento lá em Libra. Ir para o ar. Isso. Pensar melhor sobre as coisas. Isso.
Isso eu acho importante. Obrigado, Maria Gabriela. Show de bola. Olá, Anjo. Olá, Como é que está o céu? maravilhoso. Estamos comentando aqui com a doutora Cris e a Maria Gabriela sobre a cauda em Áries e a dificuldade de acionar o freio de mão, segurar a onda, não deixar o caminhão despejar toda a areia em cima da cabeça. Você acha que é possível com a cauda em Áries fazer isso? É. Que freio de mão é esse? Se a gente olhar para o fundamento da cauda em Áries e lembrar, de algum modo, que a composição do nosso zodíaco se inicia em Áries e tem esse objetivo de chegar até Peixes, nós vamos chegar a uma conclusão tenebrosa, que Deus tem a cauda em Áries, que é lá que a criação começa. Então a gente olha de um lugar talvez mais interessante, de onde essa prepotência, de onde esse potencial de querer que a sua vontade prevaleça surge. De um princípio criador que irradia tudo a partir de si para que tudo que possa vir a ser aconteça. Então, como não ser pretensioso? Como segurar essa explosão? O curioso é perceber como que Deus se inspira, tendo essa cauda em Áries, quando ele se lança à possibilidade de alcançar um nó do norte em Libra. E é muito curioso, dentro das linhagens de pensamento da filosofia ocultista, o que acontece em Libra. Não vi isso tão explícito na filosofia Rosa Cruz, mas no pensamento antroposófico de Rudolf Steiner ele é claro quanto a isso. E ele mostra que em Libra é a hierarquia onde o mal é inaugurado no zodíaco. Onde tudo aquilo que pode ser em Áries de uma forma unitiva, em Libra é permitida a possibilidade de que algo seja diferente daquilo que eu sou. Então olha o desafio dessa cauda em Áries. É permitir que o outro seja algo que eu não sou, independente de eu concordar ou não. Então olha que eixo maravilhoso, que cauda desafiadora, né? Que vai diferenciar o ser egocêntrico e vai nos dar justa noção de como esse ser se encontra do ponto de vista evolutivo. Como que ele conseguiu compor com o outro, com aquilo que ele não é. E como ele permite que esse outro seja. Sim, sem amacetar a cabeça dele. É isso. Ganhar o jogo sozinho. Com o tempo produz esgotamento e insatisfação. Não consegue jogar, ter companheiro. É sempre solista, é sempre solitário. Isso, com o passar do tempo, gera um certo tédio até, não gera? Pode gerar desde enxaquecas até um certo tédio, até cortes na cabeça, né, quando for excessivo. Mas a gente pode precocemente, quando o filho nasce com essa surpreendente conformação astrológica, observar se minimamente ele já caminhou algo nessa senda, né? Porque a cauda em Áries não é algo que funciona isolada por si só, senão o fato de estar em Áries faça com que o seu piloto seja o planeta Marte. Então, se você encontra o planeta Marte em conjunção com a cauda, você pode esperar tudo isso que a gente está propondo assim de forma explícita. Se você encontrar o planeta Marte em qualquer lugar sem fazer aspecto com ninguém, você pode encontrar tudo o que a gente lê aqui do ponto de vista medíocre na expressão das qualidades dessa cauda em Áries. Mas se você encontrar um Marte trabalhado, imagine que você encontra um planeta Marte que rege a cauda em Áries, em bom aspecto com o planeta Vênus, que rege a cabeça em Libra. Esse ser, independente de ter esse eixo nodal, e essa cauda, que é uma cauda que pede cuidado, é uma cauda razoavelmente pejorativa, pode ter uma outra qualidade de expressão. Sim. Então a gente precisa ver caso a caso o que está acontecendo. Mas o individualismo, a princípio, como nota-chave, ele toca alto. Legal. O vício de fazer tudo por conta própria redunda em uma coleção de obras inacabadas. Então, é aquela pessoa que tem a agenda apertadinha, quer fazer caber tudo no dia e acha que vai dar conta porque é todo poderoso. Exatamente. Atenção para respeitar os ritmos e as velocidades dos outros, Anjo Bom. Uma pessoa que tem cauda em Libra, pega um engarrafamento, a cauda em Áries, pega um engarrafamento, a tendência dela é ficar buzinando. Passar por cima. Você assistiu aquele filme Um Dia de Fúria? Com certeza o personagem tem cauda em Áries. Então. E um Marte detonado. É isso aí.
Ele torna um dia de fúria para si e para os outros. Vamos levar em consideração a maneira de ser dos outros, pelo amor de Deus! Vamos para as cabeças, né? Que coisa, né? Desenvolver ouvidos de ouvir e espírito de cooperação. Essa é a dica? Isso, disponibilizar-se. Então, como a gente encontra, por exemplo, essa pessoa que em algum grau já disponibilizou-se? Imagina que esse Marte que rege a cauda esteja em Libra, na cabeça. Pelo menos existe um compromisso inicial de estar à disposição do outro. Vai dar certo ou não? Não sei. Mas você vê sinalizadores de quão disponível essa pessoa já está. Aprender a observar e ponderar antes de agir. Um delay. Isso. Então, quem tem cauda em Áries tem que dar um delay. Isso. São os 5 minutos de poder da Gabi. 5 minutos de meditação antes de agir. 5 minutos é bastante tempo, né? A gente fala, 1 minuto já seria suficiente, porque para o ariano, 1 minuto é uma eternidade. Uma eternidade. Conquistar serenidade, que você tem falado bastante, serenidade e coerência, para refletir de forma justa e imparcial. Se eu sou um ser egocentrado, anjo bom, como é que eu vou ser imparcial? Se eu quero tudo para mim? A melhor brasa tem que fazer parte da minha fogueira. Tem que começar a trabalhar justamente sobre essa questão de querer para si. Porque quando você não se percebe fazendo parte de um todo, quando você sai do estado de comunhão, a serenidade não é possível. A serenidade, ela tem o seu valor e o seu poder justamente quando você percebe que a sua parte é serenar para que o mundo atue. Serenar não é colocar o rabo no meio das pernas e fugir. Serenar é uma atitude de muita coragem, quando eventualmente quem está na sua frente porta uma espada ou uma guilhotina para cortar seu pescoço. Como a Bela ontem, no filme Pobres Coisas, quando o marido aponta o revólver na cabeça dela. Né? Aquilo é serenidade. Maravilha. Conquistar posições e o direito de pertencer ao mundo sem arrancar cercas e sem arrombar portas. Esperar ser convidado, não ser intruso, não ser invasor. Que difícil, anjo bom. Difícil. Caramba! Colocar o máximo de atenção nas relações de causa e efeito, das consequências e dos desdobramentos das suas atitudes. Porque quem tem cauda em Áries causa, está o tempo todo causando. Quais são as consequências dessas causas? Ele vai ter que pagar a conta uma hora. Evitar juízos destemperados e decisões prematuras. É a respiração. Calma. Contagem. Investir na arte de compartilhar e descentralizar-se do ego devorador. Quem tem cauda em Áries, guardem isso, quer transformar tudo em si mesmo. Precisa se esmerar e ler e reler Martin Buber, Eu e Tu, senão não vai sair da cauda. Vai ficar com o rabo preso. Combinar autossuficiência, que é importantíssimo, porém, combinar isso com as mãos solidárias da colaboração. Saber compor, aceitar a importante participação do outro. Às vezes tão importante que sem o outro nada aconteceria. Eu sou fascinante pela cauda em Áries porque eles indicam o caminho para onde eu devo ir, né? É a cauda oposta à minha própria cauda. Então, esses seres sinalizam um comportamento, ainda que caricato eventualmente, que eu preciso aprender. Então, são mestres para mim, né? Os caudas em Áries são mestres para mim. Verdade. Transmutar duelos em acordos amistosos. Que toda hora está duelando com alguém. Porque é competitivo, é arrogante, é teimoso.
já parte para a briga. Para realizar-se e ser feliz, ajude todos ao redor a serem plenos e agraciados. Tem que aprender a dar a mão para o outro, não sair correndo e deixar o outro para trás. É junto. É junto. Você vê, a vida se trata de tudo aquilo que a pessoa não é. Ele nasce para descobrir que é junto. Exatamente. Quem espera sempre alcança, né, João? Sempre. É fascinante isso. É. E quem não espera, só perde. Não alcança nada. Isso. É afoito, afobado, apressado. Isso. Não pode ser um esperar esperando, né? Tem que ser um esperar esperançoso. Um esperar onde há um movimento. Porque o esperar esperando às vezes pode soar paralítico, né? Tarefa magna de Cauda em Áries: transmutar ódio e agressividade em amor e docilidade. Então vamos supor, Anjo Bom, que eu tenha Cauda em Áries. E você faz uma coisa que me irrita profundamente. E eu tenho vontade de morder a sua jugular. Como é que eu transformo essa mordida em amor? Fala. Fala. Fala como você se sente. Né? Olha, por que você me faz sentir assim, desse jeito, que é muito desconfortável? Você percebe que isso me faz desconfortável? Você acha que pode haver algo em mim que precisa aprender com essa sua total falta de noção e descuido? Né? Fala. Esse falar... É um respirar, né? É o respirar, é o falar. Porque senão você fica tudo aquilo com o ar preso e não acontece a possibilidade. E esse ar preso te envenena. Claro. Áries Libra é uma respiração das mais fundamentais. Né? Legal. Avançar e conquistar para desbravar. É necessário, eu sou Áries. A minha cauda está lá. Toda a minha bagagem de muitas vidas está em Áries. Você é um inovador, você é um pioneiro e continue sendo. Porém, sempre polindo e adestrando os seus instrumentos de ação. Esse é o problema. Isso. Não pega o bisturi e sai de qualquer jeito. É isso aí. Senão vai ficar, a despeito de uma aparente delicadeza, como o Edward Mão de Tesoura, sai cortando coisas indevidas, né? Sem querer. Obrigado, Anjo Bom. Eu que agradeço. Maravilha. Fica com Deus e volte para Deus. Você também. Amém. Amém. Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado por nos acompanhar. Seguiremos com o tema Eixo Nodal e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.